Você já parou para pensar qual é o limite da filosofia? Tantos filósofos, tantas ideias, tantas divagações, tanta coisa legal, né? Se você for analisar a história da filosofia e estudar a grande maioria dos filósofos, ou todos os filósofos, é possível que entre eles você veja muita contradição. Inclusive filósofos que provavelmente você admire. Mas cada um enxergando a partir de uma perspectiva, de uma verdade, de uma ideia, né? Impondo ou trazendo ou compartilhando ali a sua ideia. Linguagens diferentes, posturas diferentes, mas isso não tem fim. Não há um fim, né? A filosofia não se encerrou em Platão, em Aristóteles, e nem nos filósofos mais modernos. A filosofia não se encerrou em Nietzsche. A filosofia continua. Aliás, eu acho uma pena que hoje em dia a filosofia seja restrita, na maioria das vezes, a estudar o que os filósofos antigos disseram. A filosofia, de alguma maneira, foi capturada, foi enjaulada, então ela se tornou tema acadêmico. Filósofo é quem se forma em filosofia, se formata em filosofia e estuda o que pensava fulano, ciclano, o que diz fulano e ciclano. Ainda que o que diz fulano e ciclano e pensava fulano e ciclano pode ser absolutamente importante para que a gente entenda o nosso pensamento. Mas vem cá, é o nosso pensamento. Qual é o nosso pensamento? Quem são os filósofos modernos, né? Eu vejo filósofos modernos nas academias, na internet, nas palestras, enfim, que são simplesmente reprodutores de ideias de outros. Então o cara não consegue falar uma frase sem, olha, eu penso o seguinte. As frases são sempre, porque segundo Platão, segundo Aristóteles, segundo fulano, segundo ciclano, Wittgenstein, Nietzsche e tal, e eu? Eu estou dizendo isso porque, na minha opinião, filosofia não tem fim. É um tema infinito, não há fim. Mas não é só filosofia. Nós, há alguns milênios, como sociedade, nos organizamos em torno de algo que nós chamamos de religião, né? Mas a religião não é uma construção necessariamente dos judeus, dos cristãos e das suas variações, dos hindus, dos muçulmanos. A religião é algo que está presente no ser humano mais primitivo e que nos seus desenhos na caverna, nas suas crenças, nos seus ritos, na sua maneira de organizar a vida, de alguma maneira se projetavam em direção a algo que transcendia aquela mínima e reduzida condição física, né? E até hoje, estamos em 2018 quando eu gravo esse vídeo, a gente discute essa questão. O ser humano é só isso, é só carne, osso, sangue. O que é o ser humano? O que é o pensamento? O que é a consciência? São várias as maneiras de responder essa pergunta. A filosofia é uma delas, a religião é outra. Talvez a grande diferença entre a religião e a filosofia, reduzidamente falando, é que a filosofia se propõe a fazer perguntas e a religião se propõe a dar respostas. Na minha opinião, as perguntas me provocam movimentos. E enquanto eu me movimento, ainda que eu não queira, eu vou encontrando respostas aqui ou ali, mesmo que não sejam absolutas, mas são pequenas respostas. O perigo de me propor a dar respostas é que as respostas são fixas. Eu encontrei a verdade. Como muitas vezes as pessoas escrevem aqui nos meus vídeos, a verdade é Jesus. A verdade é Deus. A verdade, sem refletirem que aquilo que elas chamam de a verdade é Jesus, é Deus ou qualquer outra religião, é a minha verdade em relação aos símbolos, né? Mas é a tua verdade, é o teu olhar. Tanto é que entre os que dizem a verdade é Deus, por exemplo, há uma infinidade de percepções em relação a essa verdade que chamam de Deus. Cada um vê de um jeito. Para cada um, Deus é de um jeito. E a prova do que eu estou falando é a quantidade de religiões. Se não fosse assim, haveria somente uma religião. A católica, por exemplo, se reclama como a religião verdadeira, oficial, correta, tal. Mas dentro da Igreja Católica, por exemplo, entre os padres, ainda que todos estudem o mesmo livro ou sigam os mesmos cânones, conversem individualmente com cada padre, verá entre eles percepções absolutamente diversas. Porque não dá para você colocar um decreto e dizer essa é a verdade. O tempo está em movimento, as culturas estão em movimento, as necessidades estão em movimento, os olhares humanos estão em movimento, as necessidades, as percepções, óbvio. Desde sempre, né, especialmente a religião cristã, para a gente usar como exemplo aquilo que é oficial e mais difundido entre nós, nos últimos 2000 e poucos anos, quantas coisas mudaram, né? Quantas
perspectivas se alteraram. Não dá para decretar aquilo que há 2000 anos foi dito como inegável, inquestionável, indiscutível, porque isso retrata o olhar de um tempo. A ciência. Você sabe que mesmo Einstein falava sobre a possibilidade de uma teoria unificada. Será que vai chegar um momento em que a ciência vai encontrar uma resposta objetiva, definitiva, absoluta, como a religião se projeta? Não. Então a ciência vai chegar a uma conclusão, né? Saberemos tudo sobre a gravidade, tudo sobre a matéria escura, tudo sobre os buracos negros, tudo sobre o universo, tudo sobre os humanos, tudo sobre a consciência, o grande mistério ainda, que ninguém sabe o que é, onde fica, como se forma, se acaba ou se é dispersa para outro lugar depois que o corpo termina. A consciência é algo absolutamente vinculado ao cérebro, ao corpo, aos funcionamentos biológicos e químicos. Ou existe uma consciência coletiva, fora do meu corpo? E talvez o meu cérebro seja apenas um meio de capturar essa consciência que não é produzida por ele. Eu estou falando de possibilidades. Quem sabe a consciência não seja a somatória de todos os pensamentos, sentimentos, emoções, construções, crenças, culpas, medos, caminhos humanos desde sempre. E isso transcende passado, presente e futuro. Porque o tempo também é relativo. Quem sabe não a consciência do futuro, como naquela série do Netflix Dark, que é legal. Quem sabe o futuro não interfere no passado. Quem sabe, para além da linearidade temporal, presente, passado e futuro não estejam misturados e sejam uma coisa só. E aquilo que eu chamo de consciência seja a captura mental desse corpo perecível, dentro de um contexto histórico, social, cultural, que interpreta, né, aquilo que está fora dele e que é maior que ele, e que então, em última análise, é a consciência. Quem sabe a consciência não está para além do meu corpo? Quem sabe? Ou talvez seja só uma produção química e biológica do meu cérebro. A ciência está longe de responder isso. Será que um dia responderá? Eu estou te fazendo essas perguntas para que você pense comigo sobre o fato de que não há limites para as ideologias, para os pensamentos, para as divagações, para a ciência, para a religião, para a filosofia, para a política. A política hoje está muito reduzida ao maniqueísmo da esquerda e da direita, do bem e do mal, do certo e do errado. Se eu estou certo, você está errado. Se você está errado, eu estou certo. E assim, um enfrentando o outro, tentando reduzir a verdade do outro, como houve recentemente aqui em Porto Alegre, uma filósofa que saiu de um programa de rádio porque eu não quero debater a Tiburi com o Kataguiri, e eu não vou entrar no mérito do pensamento de um ou de outro, mas o que simboliza um olhando para o outro, dizendo, com essa pessoa eu não falo. Eu acho isso muito representativo nesses tempos em que nós estamos vivendo, né? E que se projeta também no religioso que diz o outro está errado, eu estou certo, no palmeirense, no corintiano, no gremista e no colorado. Isso está em todos os lugares, no islâmico e no cristão, né? no palestino e no israelense. A gente precisa dessa dualidade para que então eu sinta que se você estiver errado, eu estarei certo. Se eu for bom, você é mal. Isso reforça esse pensamento cada vez mais reduzido de que eu sei a verdade. Mas eu acho que a verdade não se encerra. Sempre é uma perspectiva, sempre é um olhar. É sempre a descrição de um ponto. Eu sou um ponto. Você sabe que eu voo de helicóptero? E um dos exercícios que eu mais faço em voo, que eu gosto muito, é de, em outra perspectiva, sobrevoando os lugares onde eu costumo frequentar, enxergar tudo tão diferente. As pessoas que talvez até conheça no dia a dia ali embaixo, que se parecem com formiguinhas. E eu cada vez mais concluo que o que nos diferencia da formiga e dos insetos e dos micróbios é só perspectiva. Só. Talvez nós sejamos micróbios de um corpo chamado por nós de planeta Terra, mas que é só um corpo, entre outros corpos. Aliás, existem teorias nesse sentido, né? A Terra é um ente vivo, é um corpo. E assim como no nosso corpo há micróbios e há seres que vivem aqui, a Terra também. E nós somos micróbios desse corpo, assim como a formiga, assim como outros micróbios que dividem esse espaço com a gente, e esse espaço dividido nesse planeta que divide no universo espaço com outros planetas e outros corpos, e quem sabe outras consciências. Não há fim. Agora, se de fato for assim, ou pelo menos algo parecido, se nós somos micróbios que estamos dividindo um corpo chamado planeta Terra,
reproduzindo da mesma maneira os micróbios que dividem o nosso corpo. Quem sabe chamam o nosso corpo de planeta Flávio, o planeta, né, o seu nome. É possível que exista uma dinâmica maravilhosa de que aquilo que para o lado de fora não tem fim, como as perguntas, a fé, a ciência, a filosofia, não termina. Para o lado de dentro tem proporcionalmente a sua representação. Se eu sou um micróbio do planeta Terra, e se eu sou um planeta dos meus micróbios, é possível que nos meus micróbios haja outro tipo de organização de vida que chama os meus micróbios de planeta. Cada micróbio em mim é um planeta para as vidinhas que habitam nesses micróbios. E é possível que nessas vidinhas que ocupam os micróbios dos meus micróbios, haja vidas que nós não temos nenhuma condição ainda de discernir, de perceber, e que também reproduzem a mesma dinâmica. Chamam os micróbios dos meus micróbios de planeta. E para o lado de dentro também é infinito. Nós vivemos entre infinitos, para o lado de fora e para o lado de dentro. Alimentando algo que há muito tempo eu tenho dito na radioinverso.com, onde eu tenho o meu programa, é a minha rádio, e eu vi dizendo o seguinte: o macro se projeta no micro. Para o lado de fora não há limites, não há respostas, mas para o lado de dentro, onde eu posso enxergar, porque eu sou micro, há respostas e há representações sintetizadas daquilo que é eterno e na minha mente eu jamais vou conseguir definir. O ser humano jamais vai conseguir chegar ao ponto final da ciência. O ser humano jamais vai conseguir responder satisfatoriamente o que é Deus, ou universo, ou seja lá o nome que você dá. O ser humano jamais vai conseguir responder o que é a eternidade, o que é a vida. A Abu Janra perguntava o que é a vida, né? O que é a vida? O que era a vida antes da vida? O que era o universo antes do universo? O que será o universo depois do universo? O que é o planeta? Ontem estava uma linda noite de estrelada aqui em Pelotas, onde estou, e eu olhava para o céu estrelado e pensava o que tem para além disso. Essa é uma reflexão minha desde criança, né? O que é o infinito? Isso não cabe nas nossas mentes. Mas o que cabe na minha mente é o finito. Porque se o finito é uma representação do infinito, assim como o macro se projeta no micro, no estabelecer das minhas relações no finito, eu tenho vislumbres do infinito. E o finito está vinculado à minha serenidade de ser, a maneira como eu me relaciono na vida, a minha humildade, a minha simplicidade, que não são adjetivos morais. Me incomoda quando dizem, olha, você precisa ser humilde, você precisa ser bom. Por quê? Não preciso ser nem humilde nem bom. Isso não me traz um benefício moral na religião. Se você for humilde, você ganhará o reino dos céus. Talvez esse seja um discurso micro, representativo, simbólico de algo maior. E talvez esse algo maior se aproxime à condição de que no micro eu tenho vislumbres do macro. Sou um cara que gosta de pensar macro, de ler, de estudar filosofia, tal, ciência, mas eu sei religião, mas eu sei que nenhuma delas me levará a uma conclusão. As conclusões eu ganho quando eu abraço meu filho. Quando, de repente, do nada, como ontem, estava sentado debaixo de uma árvore, meu gato veio, sentou do meu lado, ficou ali, eu fiquei olhando para ele ali do lado. Na relação que se estabelece entre um ser humano e um gato. Micro, mas isso me dá vislumbres do macro. E aí eu não me torno dependente da necessidade de ter respostas prontas, objetivas e polarizadas e fundamentalistas. Não sou dono da verdade, mas vejo vislumbres da verdade, seja lá o que for a verdade, nos meus movimentos simples e micro. E aí eu não me torno mais seduzível, né, pelos discursos de que agora você encontrará, agora eu sei, eu cheguei à conclusão definitiva. Ninguém nunca chegará. Mas essa dinâmica do macro que se projeta no micro, enxergando em simplicidade, né, as dinâmicas das relações e dessa experiência temporal, histórica de um corpo micro, formiguinha vista lá do alto, né, vivendo um organismo macro, quem sabe o planeta Terra, a partir da sua história, a partir do tempo onde vive, a partir do seu humor, a partir de tantas variações, mas que ainda assim consegue ver no cotidiano
vislumbres de algo que a filosofia, que a religião, que a ciência, que a política, ou que a literatura, que a intelectualidade, que nada é capaz de guardar, de encerrar, de se apropriar, né? Mas subversivamente se projeta nas mínimas e nas micro experiências dessa amebinha, dessa formiguinha que vos fala. Uma formiga entre tantas formigas, de repente, percebeu-se formiga. E aí olhou as formigas à sua volta, assim, formigas. E aí viu que existiam outros seres, viu os insetos, viu os humanos, o que é aquilo? Ela não tinha respostas para nada, mas percebeu-se formiga. E ao perceber-se formiga, tornou-se diferente de todas as outras formigas. Um beijo. Pensa nisso.